temos, como Igreja Presbiteriana do Brasil, participado de alguns projetos da IPB, entre os quais nós temos alegria como igreja com a participação da Família da Fé, Família Monte Sião, quando você, como foi dito aqui pelo presbítero, na sua fidelidade, nós temos contribuído com a Junta de Missões Nacionais, com a APMT e também com outras missões envolvidas na obra do Senhor. E uma delas, nossa igreja, através do conselho, já há alguns anos, e a igreja já tem observado que todo ano nós recebemos um certificado de fidelidade de poder contribuir com esta missão. Chama Missão Vida. Depois do culto, nós vamos conhecer um pouquinho a história da Missão Vida. Mas nós estamos recebendo, nesta noite, o coordenador geral da Missão Vida, a nível do Brasil, e que vai trazer agora, nesse momento, a exposição da Palavra de Deus. Pastor Douglas Vieira. Boa noite a todos, graça e paz. É motivo de muita alegria estar aqui nessa noite e poder compartilhar a palavra do Senhor e também aquilo que Deus tem feito na Missão Vida e no seu reino. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Lucas 10, 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Somente até aqui. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua santa palavra. Nós pedimos, Pai, que através dessa reflexão o Senhor fale aos nossos corações, que nós possamos compreender a tua palavra e, compreendendo, nós venhamos colocar em prática nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido, a história desse homem ficou famosa. Esse homem, esse título, Bom Samaritano, ou Samaritano, Certo Samaritano, dá nome a alguns hospitais, algumas clínicas, alguns trabalhos de misericórdia. Mas algumas coisas nos chamam a atenção nesse texto. Primeiro, nesse momento, Jesus era muito conhecido. Jesus realizava alguns milagres, Jesus ensinava com autoridade, e aonde Jesus estava, se agrupava uma grande multidão,
com vários tipos de pessoas. E dentro dessas pessoas tinha um grupo também que sempre se aproximava de Jesus, que era o grupo dos religiosos, fariseus, doutores da lei, escribas, saduceus, várias pessoas que conheciam a religião ou faziam parte da religião na época, elas estavam ao redor de Jesus. Mas muitas vezes, infelizmente, como é retratado nesse texto, com a motivação errada. No versículo 21 desse texto, Jesus, ele exulta, ele fala: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Com certeza, essa fala de Jesus deixava esses homens religiosos que queriam pegar Jesus numa situação contraditória ou errada, eles ficavam revoltados, ficavam com raiva. E o caso deste homem, desse doutor da lei, intérprete da lei, ele vai até Jesus com a motivação errada. Com certeza ele se sentiu ofendido com essa fala de Jesus e assim resolve colocar Jesus à prova. E ele resolve fazer uma pergunta para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Como eu faço para entrar no reino de Deus? E essa pergunta envolvia muito conhecimento. A resposta envolvia muito conhecimento. Quem era o doutor da lei? Doutor da lei, advogado da lei, intérprete da lei, são alguns dos títulos que eram dados para homens como esse. Era um homem que tinha um conhecimento profundo das escrituras que havia até a época. Era alguém que era chamado em caso de divergência, de discussão. Era alguém que era chamado para bater o martelo ou para dar a sua opinião. E esse homem faz essa pergunta para Jesus. O que me chama a atenção é que Jesus poderia ter respondido diretamente o que era necessário aquele homem fazer. Mas Jesus resolve contar uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho ele foi assaltado, espancado, abandonado para morrer naquele lugar. E Jesus pergunta para aquele homem: o que está escrito na lei? Como você interpreta? E aquele homem usa dois textos, ele usa Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18, e ele dá uma resposta para Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo texto é: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus elogia aquele homem. Jesus diz para ele: respondeste corretamente. E eu imagino aquele homem sendo elogiado por Jesus na frente de todos. Como é bom quando nós respondemos uma pergunta com a resposta correta. E Jesus fala: respondeste corretamente. Só que Jesus não para por ali. Jesus fala para ele: faça isso e você viverá eternamente. Faça isso e você viverá. E aquele homem, constrangido com a fala de Jesus, ele tenta se justificar. Quem é o meu próximo? Eu fico impressionado com o conhecimento daquele homem, mas isso me leva ao primeiro ponto de reflexão. O que devemos fazer com o conhecimento recebido? Ou, na verdade, o que nós temos feito com o conhecimento recebido? Todos nós que estamos aqui na igreja nesta noite, nós conhecemos a palavra de Deus. Nós somos alimentados com a palavra de Deus. Seja no nosso devocional diário na nossa casa, seja na leitura da palavra, seja vindo à igreja e sendo ensinado pelos pastores, presbíteros, professores, seja na EBD, seja no culto à noite, seja na terça-feira de oração ou na quarta-feira, nós recebemos conhecimento. E o que nós temos feito com esse conhecimento que nós recebemos? Aquele homem, o doutor da lei,
que sabia a resposta, que tinha conhecimento, que tinha teoria, ele encontrou dificuldades de sair da teoria e de ir para a prática. De sair do conhecimento e ir para a execução desse conhecimento. Porque quando Jesus fala para ele, faça isso e você viverás, ele quis justificar-se. Quem é o meu próximo? Quem merece a minha atenção? Quem merece o meu tempo? Quem merece o meu investimento? Quem é o meu próximo que eu devo amar como eu amo a minha própria vida? É interessante que ele não encontrou dificuldades na cabeça dele na primeira parte do texto. Ele não encontrou dificuldade em amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. Na cabeça dele, o relacionamento dele com Deus estava tranquilo, mas a dificuldade era se relacionar com o próximo. Quem é o meu próximo? E para ilustrar quem é o meu próximo, eu gosto sempre de citar, ou citarei nessa noite, uma campanha contra a morte de trânsito realizado na Austrália. E essa campanha, ela era o seguinte, um entrevistador, ele ia numa fábrica onde havia muitos trabalhadores, e ele chamava um rapaz para ser entrevistado. E quando esse rapaz chegava, ele falava para aquele rapaz, no ano passado morreram 249 pessoas no trânsito na Austrália. Qual o número correto? Qual o número de pessoas que deveriam ter morrido? E aquele homem coça a cabeça, que pergunta difícil, qual o número correto de mortes? E ele fica sem entender, mas ele responde o número, ele fala 70, talvez 70 pessoas, ele diminuiu quase em 3 vezes o número. E aquele entrevistador pega um rádio e ele fala, ele respondeu 70 pessoas, já estava tudo combinado. E lá na frente da fábrica, na esquina, vira um grupo de 70 pessoas. Que coisa difícil é você sair do número e ver realmente o que são 70 pessoas. E aquele homem, se ele estava constrangido, no vídeo mostra ele mais constrangido ainda quando vem um grupo de 70 pessoas. E quando chega mais perto, para sua surpresa, eles tinham colocado a sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, cunhados, colegas de serviço. E quando ele viu aquilo, ele ficou totalmente constrangido. E aí o entrevistador pergunta para ele, qual o número aceitável de morte no trânsito? E ele respondeu sem titubear, 0. Porque quando nós vemos só números, isso é tão distante da gente. Mas quando nós começamos a enxergar o próximo como pessoas, como seres humanos, nós conseguimos mudar um pouco. Nós entendemos de uma forma diferente. Então Jesus desafia aquele doutor da lei, e Jesus desafia nós, com a sua palavra, a sairmos da esfera da teoria e passarmos para a prática em tudo aquilo que somos ensinados aqui. Então esse é um grande desafio, porque muitas vezes nós encontramos essa dificuldade. Nós sabemos o que devemos fazer, nós mesmos damos a resposta, mas na hora de praticar, nós falhamos. Quisera eu colocar em prática tudo aquilo que eu já aprendi sobre a Bíblia e sobre Deus na minha vida. Seria o homem mais feliz da face da terra se eu conseguisse ouvir, aprender e praticar. Mas assim como aquele doutor da lei, muitas vezes eu encontro dificuldades de sair da teoria para a prática. Mas eu quero aprender e quero melhorar a cada dia, assim como nós precisamos melhorar a cada dia e colocar em prática aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensina. O segundo ponto que eu gostaria de pensar é quando Jesus responde, ele conta essa história, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele foi assaltado, ele foi espancado, ele foi abandonado para morrer naquele lugar. O interessante é que Jesus não fala a cor, Jesus não fala a raça, Jesus não fala a condição política, Jesus não fala a condição financeira, Jesus não fala a condição religiosa. Jesus simplesmente coloca na história um ser humano
Alguém que estava passando por uma estrada e sofreu o assalto, a violência e o abandono. Um ser humano. E Jesus continua a história. Mas um sacerdote descia por aquele caminho. O sacerdote olha e vê o homem caído. E o sacerdote passa de largo. O texto continua, a história continua. E Jesus disse: semelhantemente um levita descia pelo mesmo caminho. E ele olha o homem caído e ele passa de largo. E o segundo ponto de reflexão que eu queria ter com vocês nessa noite é: como nós temos vivido fora da igreja? Como tem sido a nossa conduta lá fora? Quando eu lia esse texto, eu ficava indignado com o sacerdote, com o levita. Como dois homens que trabalhavam integralmente para o Senhor, dedicavam a sua vida integralmente na obra do Senhor, e nessa situação não demonstraram o amor de Deus. Como dois homens de Deus deixam aquele ser humano caído na estrada? Mas olhar para os outros é fácil. O difícil é examinar a nossa própria vida. Certa vez eu fui convidado para pregar na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. O nosso núcleo na Bahia é em Barra do Pojuco, 60 quilômetros de Lauro de Freitas. E eu fui aquela noite na Kombi da Missão Vida, com mais 3 acolhidos da Missão Vida, pessoas que estavam passando pelo programa de recuperação, e naquela noite eu preguei sobre o amor de Deus, como Deus ama as pessoas, como Deus amou o mundo. E aí, depois que acaba a pregação, acaba aquele momento de comunhão, de alegria dentro da igreja, eu saio junto com os acolhidos e retorno para a Barra do Pojuca. Eu pegava uma estrada que chama Estrada do Coco, ou Linha Verde, e quando eu estava passando com a Kombi, chegando em Guarajuba, eu olhei do lado, fração de segundos, e vi uma cena que chamou a minha atenção. Um homem, eu imagino que ele tentou cruzar a estrada sem pegar o retorno, passou por aquele pedaço de grama, e a cena que eu vi era um homem do lado de fora do carro, com a mão no volante, empurrando o carro. E uma mulher do lado de fora do carro, empurrando o carro, naquele vão entre as duas pistas. E quando eu vi aquilo, eu senti um desejo enorme de parar. Eu falei, eu e mais 3 aqui, a gente tira o carro dali rapidamente. Mas sabe o que aconteceu? Eu continuei com o pé no acelerador. E quando eu percebi, eu já estava na entrada da cidade, aonde eu deveria entrar, em Barra do Pojuca. Mas quando eu entrei na rotatória da cidade, Deus falou comigo através da minha consciência. E ali eu fiquei envergonhado, porque eu pensei, eu preguei sobre o amor de Deus nessa noite. Falei de como Deus ama as pessoas, e no momento de eu demonstrar esse amor, eu fracassei. Eu fiz igual o sacerdote e o levita. Olhei uma situação que precisava da minha ajuda, que eu poderia ser um instrumento de Deus, e eu segui adiante. Se eu perguntasse aqui nessa noite, quem já perdeu alguma oportunidade de demonstrar o amor de Deus? Muitos, se não todos, levantariam as mãos e falavam, teve alguma vez que eu pensei que eu poderia fazer algo, mas simplesmente eu segui adiante. Então foi muito difícil para mim. E eu parei a Kombi, eu orei ali e falei, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu pequei, eu falhei. Deus, levanta alguém que tenha mais compaixão, sensibilidade, para passar naquele lugar e ajudar aquelas pessoas. E eu fui embora para casa, perdoado por Deus, mas envergonhado pela minha atitude. E quando eu coloquei a cabeça no travesseiro à noite, eu fiquei imaginando os desdobramentos dessa história se eu tivesse parado. Imagine se eu tivesse parado, ajudado aquele casal a sair, e eles perguntassem para mim, mas por que vocês pararam para nos ajudar? Eu poderia falar, porque Jesus ama a vida de vocês. Mas era só pensamento, porque eu tinha perdido essa oportunidade. Eu tenho tentado não perder as oportunidades. Confesso que são muitas oportunidades que nós temos de falar do amor de Deus ou de demonstrar o amor de Deus. Mas o que nos faz amar a Deus de uma forma tão forte, de adorar o Senhor aqui na igreja, de dobrar os nossos joelhos,
orar com fé, cantar com alegria, adorarmos ao Senhor, mas encontrarmos dificuldade de falar do amor de Deus lá fora. Por que nós temos essa dificuldade, às vezes, de ajudar o nosso próximo? Ou de enxergar as pessoas como nosso próximo? Ou enxergar as pessoas como seres humanos que fizeram escolhas erradas, se tornaram escravos do pecado, estão caminhando a passos largos para a perdição eterna, mas muitas vezes nós não aceitamos esse desafio de falar do amor de Deus ou de demonstrar o amor de Deus. Eu gosto muito de uma fala de Jesus, que ele fala que nós somos luz, e que ninguém acende uma lâmpada ou uma candeia e coloca ela embaixo, mas coloca ela num lugar alto para que as pessoas possam ver a luz. É verdade que essa luz não é luz própria, porque bom é Deus, mas o Espírito Santo de Deus habita nas nossas vidas. E nós podemos ser parecidos com Jesus. Nós podemos iluminar a vida das pessoas. As pessoas podem olhar para as nossas boas obras e glorificarem o nosso Pai que está no céu. E esse é o desafio. Eu fui numa igreja presbiteriana em Formosa e numa igreja presbiteriana em Goiânia. A diferença de uns 14 anos de uma para outra. Mas uma coisa foi comum nas duas igrejas. Na porta da saída, na porta de entrada, mas para o lado de dentro, então na porta de saída, em cima da porta tinha uma frase: bem-vindo ao campo missionário. E aquilo me chamou a atenção. Porque muitas vezes nós achamos que campo missionário é só lá fora. Mas, na verdade, tudo que está do lado de fora da igreja é campo missionário. É onde Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Então, o que nós precisamos fazer é colocar em prática aquilo que nós já fazemos aqui na igreja. E é ótimo nós estarmos na igreja, onde nós abastecemos a nossa bateria, onde nós adoramos ao Senhor, onde nós enchemos o nosso gás. Mas tudo isso que Deus faz na nossa vida é com um propósito de sermos imitadores de Cristo, de sermos parecidos com Cristo, aonde Deus nos colocar. Então nós precisamos ser parecidos com Jesus também lá fora da igreja. Nós não devemos parar de vir na igreja. Aqui é o nosso porto seguro. Aqui é onde nós temos comunhão. Como diz a palavra, aqui é onde o Senhor ordena a bênção. Mas Deus faz isso nas nossas vidas com um propósito, que é de pregar as boas novas da salvação, que é sermos parecidos com Jesus. Mas Jesus continua a história. Apesar do sacerdote não ter parado, do levita não ter parado, Jesus continua a história e diz que um samaritano seguiu o seu caminho. Mas o samaritano fez algo diferente do levita e do sacerdote. O samaritano passou perto. E quando ele passou perto, ele teve compaixão. O samaritano parou, o samaritano deu os primeiros socorros, o samaritano colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, desacordado, levou ele até uma hospedaria. O samaritano fica com ele a noite inteira, cuida dele, e no outro dia ele vai embora, tira 2 denários, paga para o dono da hospedaria e fala: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então o samaritano, ele teve a compaixão pelo caído. E é isso que nós precisamos ter no nosso coração, a compaixão pelos caídos, por aqueles que ainda não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós temos algo fantástico na nossa vida, que nós podemos passar o maior problema, a maior dificuldade, o maior desafio, que nós podemos dobrar os nossos joelhos ou fechar os nossos olhos, e nós podemos nos derramar diante do Criador dos céus e da terra, e nós temos a convicção que em Jesus Ele ouve as nossas orações. É verdade que muitas vezes nós nos ajoelhamos para orar diante de um problema tão grande, e quando nós levantamos, o problema não está resolvido, mas nós nunca levantamos da mesma forma que nós descemos. Depois de orar, nós somos consolados pelo Espírito Santo de Deus. E ainda que nós não tenhamos recebido, nós temos essa convicção no nosso coração de que Deus está conosco. Quantas pessoas estão caídas lá fora que não têm isso?
Quantas pessoas têm enfrentado a dificuldade na força do seu braço e têm padecido? Porque o homem depende do Senhor, o homem foi criado para servir o Senhor. E essas pessoas não sabem. E nós que sabemos, nós devemos compartilhar, nós devemos ter compaixão, nós devemos passar perto das pessoas, ouvir a história das pessoas, porque isso faz a gente analisar as coisas de uma forma diferente. Lá na Missão Vida, em Governador Valadares, onde eu fui coordenador de núcleo, nós recebemos muitas pessoas. Mas uma vez nós recebemos um homem bravo, um homem iracundo, um homem nervoso, um homem que não gostava de ficar perto de ninguém. Ele falava várias vezes: eu prefiro lidar com bicho do que lidar com ser humano, do que lidar com gente. E essa conduta, esse jeito dele, fazia ser difícil conviver com ele naquele lugar. E a maioria dos acolhidos da Missão Vida se afastava daquele homem, e ele ficava feliz porque ele queria se afastar de todos. E muitas vezes a gente ficava apagando os incêndios, porque ele era bruto, ele era grosso, ele falava o que pensava, e as pessoas se afastavam dele. Mas um dia, e a gente pelejando com ele, acreditando, mas todo último dia do mês da Missão Vida, nós comemoramos os aniversariantes do mês. E na época, eu e minha esposa, ela fazia o nome dos aniversariantes. Quem fez aniversário do dia 1º até o último dia do mês, participava da festa junto com os demais. Mas colocava os seus nomes num balãozinho. Ela preparava um kit simples, bala, bombom, biscoito, para dar para cada um. E a gente orava por eles, cantava parabéns. E às vezes eu dava oportunidade, falava assim: quem quer falar alguma coisa? E para minha surpresa, naquele dia era aniversário do homem. E ele falou: eu quero falar. Eu fiquei até com medo. Falei: nossa, vai brigar com a gente aqui. Ele falou: eu quero falar. E aí ele falou uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. Ele falou: nunca ninguém se alegrou com o dia do meu nascimento. Que peso nessa frase. Nunca ninguém tinha ficado feliz porque ele existia. E a partir daquele dia, eu e todo mundo começou a enxergar aquele homem de uma forma diferente. Aquele homem era um homem sofrido, um homem que não foi amado, um homem que não quiseram o seu nascimento, e ele cresceu desse jeito. Mas Jesus entrou na vida daquele homem. E Jesus mudou o seu coração. E aquele homem foi mudando a sua conduta de um homem iracundo para alguém que começou a amar as pessoas e permitir que nós o amássemos. E Jesus faz isso. Mas isso só foi possível porque nós estávamos perto. Quando nós vemos as pessoas que moram nas ruas, os dependentes, os alcoólatras, pessoas que desistiram da vida aparentemente. Mas quando a gente olha para eles, eles tiveram uma mãe, tiveram um pai, tiveram uma história. Mas às vezes é mais fácil a gente passar longe. Às vezes a gente foge de problema. É difícil lidar com pessoas. Mas Jesus nos capacita. Jesus nos dá força para que nós tenhamos compaixão dos caídos. A vida dessas pessoas importa. Eu fico imaginando que aquele homem que estava caído naquela estrada, ele volta para sua casa porque alguém parou e o socorreu. Ele não morre naquela estrada porque alguém parou e o socorreu. E para quem recebe ajuda, para quem é ajudado, é diferente. Eu tive o privilégio de ser criado na Igreja Presbiteriana Central de Piracicaba. Mas, infelizmente, na minha adolescência para a juventude, eu saí da igreja. Que escolha errada. Minha vida não piorou rapidamente, mas conforme você vai fazendo escolhas erradas, você colhe lá na frente consequências erradas. Eu levava uma vida dupla, onde eu trabalhava e de noite ia conhecendo as coisas que eu sabia que era errado e que não agradava a Deus. Como cigarro, bebidas, festas noturnas, depois de um tempo entorpecentes. E eu fui levando essa vida enquanto eu conseguia. Mas chega um momento que a situação vai apertando. E teve um dia, depois que eu saí do trabalho, que eu conheci um entorpecente, chamado crack, e ele destruiu a minha vida. E ali eu fiquei 4 meses, a minha vida entrou numa ladeira, eu não ia mais trabalhar, eu mentia, eu
só queria ficar naquela vida errada. Minha família não sabia o que fazer, eu não morava mais com minha mãe, mas minha mãe e 4 irmãs mais velhas foram na minha casa e fizeram uma intervenção. Você precisa mudar de vida, você vai morrer. E eu aceitei ajuda e fui para um trabalho de recuperação da igreja presbiteriana, que tinha em Casa Branca, chamado Nesse. E eu fiquei lá 4 meses. 4 meses ouvindo a palavra, trabalhando, tendo uma nova direção. Mas quando eu vim visitar em Piracicaba, encontrei os velhos amigos e fracassei novamente. E aí criou-se um círculo vicioso na minha vida. Eu arrumava um trabalho com facilidade, tinha um currículo razoável, trabalhava bem 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando a vida estava estabilizada, começando a estabilizar, eu fracassava de novo. E aí mentia, enganava, faltava de serviço. Aí depois de 3 meses, perdi o serviço também. E aí a situação degringolava, pedi ajuda e ia internado. Eu fiquei internado na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta casa de recuperação. E eu cheguei e falei, para mim não dá. E as portas vão se fechando. Chegou um momento que não tinha mais aonde eu ficar em Piracicaba. Eu tenho uma irmã mais velha que mora aqui em São Paulo, é crente da Igreja Batista, e ela falou assim, ninguém te quer? Eu falei, não. Ela falou, venha para minha casa, Deus vai mudar a sua vida, só que tem uma condição, você vai na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de noite, Deus vai alcançar seu coração. E eu vim na casa dela, não tinha opção, 60 dias mais ou menos eu fui na igreja presbiteriana, batista, assembleia, metodista, ponto de pregação, aonde tivesse uma igreja evangélica aberta, meu cunhado me levava. Mas passou 60 dias, eu peguei dinheiro na mão. E quando eu pegava dinheiro na mão, eu fracassava, fraquejava. E aí eu sei que eu saí da casa dela, voltei 5 dias depois, ela falou, Douglas, não tem como te ajudar mais. Eu falei isso para ela, pecador, errado e orgulhoso. Eu falei para ela, fique tranquila, a partir de hoje não vou dar trabalho para você nem para mais ninguém. A partir de hoje eu vou morar nas ruas. E acreditem, eu morei 1 ano e 4 meses como mendigo numa praça aqui em São Paulo. Praça Barão de Tietê, na Moca, em São Paulo. Foi muito difícil me adaptar a viver naquela vida. Mas se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, eu estaria lá até hoje. Quando eu olho para trás hoje, eu vejo a misericórdia e a graça de Deus que me protegeu aqueles dias. Eu conhecia a sua palavra. Eu já tinha entregado a minha vida para Jesus. Mas pelo erro, pela consequência do pecado, eu estava ali aprisionado. E teve uma situação, teve várias, mas teve uma situação marcante que eu vi o amor de Deus. Quando eu ficava na praça, aqui em São Paulo, há muitos grupos que entregam alimento. Católicos, espíritas, advogados, motoqueiros, maçons, evangélicos, coreanos, muita gente entrega alimento. Eles passam, vê as pessoas que estão na praça, entregam alimento, e se for católico, reza, se for evangélico, ora, prega a palavra. E eu tinha dificuldade com o grupo dos evangélicos, porque eu conhecia a Bíblia, eu conhecia os corinhos. E muitas vezes eles chegavam, eu me afastava e ia para o outro lado da praça, porque aquilo me doía. Eu sabia que eu estava no lugar errado, onde Deus não queria. Mas todo o 3º sábado do mês, a Igreja Assembleia de Deus entregava alimento. Creio que entrega até hoje. Eles chegavam com um caminhão baú, 11 horas da noite, alguns carros, um povo animado, chegava acordando todo mundo, a paz do Senhor, varão, pegue sua sopa, sua roupa. E eu acordava bravo, às vezes, já ia para o outro lado da praça. Mas naquela noite Deus usou uma senhora, típica assembleana, cabelo comprido, branco, para baixo da cintura, saia, jeans para baixo do joelho, pelo menos 1 palmo, blusa de botão fechada até no pescoço. E aquela mulher foi andando, ela viu que eu levantei bravo, irado, fui para lá, ela foi levantando. E quando ela chegou na minha frente, ela apontou o dedo e falou assim, levanta, que Deus me mandou te dar um abraço de mãe. E aquela mulher me abraçou com um abraço de mãe. Eu imagino que o abraço de Jesus seja tão gostoso como o abraço daquela mulher. Ela me abraçou quando eu não merecia ser abraçado. E o amor, ele faz algo que as palavras às vezes não fazem. Mas o amor, ele rebenta, ele quebranta. Eu fiquei quebrantado. Ela fez isso 3 meses. Depois do 3º mês, ela ia 1 vez por mês, ela me abraçou, foi embora. Eu deitei no papelão, no cobertor e virei para a parede. E quando eu viro para a parede, eu lembro de uma passagem bíblica.
Quando Isaías vai e fala para o rei Ezequias: ponha a sua casa em ordem, que certamente morrerás. O rei vira para a parede, uma parede branca, e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra que eu andei nos teus caminhos. E Deus ouviu a oração do rei, manda o profeta voltar, cura o rei, faz um sinal milagroso, acrescenta 15 anos de vida para o rei, tira ele do leito de morte. Eu lembrei dessa passagem. Eu virei para a parede, eu só tinha parede e chão. Falei: Deus, tem misericórdia de mim. Cheguei até aqui por causa das minhas escolhas, mas eu não tenho forças para sair sozinho, me ajuda. E Deus ouviu a oração. Deus não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado. No outro dia eu dormi em paz essa noite, na rua e em paz. No outro dia eu acordei, tive problema com polícia, problema com bandidos, problema com moradores de rua. E aí eu falei: nem na rua eu não posso ficar mais. Aí fui na casa da minha irmã, ela mora no Belenzinho. Eu chego na casa da minha irmã, e tem um portão que separa, é uma vila. Tem um portãozinho, eu chamei ela, ela me viu de longe. Eu falei: Eliana, eu preciso de ajuda. Ela falou assim: glória a Deus, vou te mandar para um centro de recuperação de mendigos. E eu falei para ela: mendigo? Ela falou assim: você. E eu olhei para a minha situação, 1 ano e 4 meses na rua. De fato, eu havia me tornado mendigo. Mas aceitei ajuda e ela me encaminhou para a Missão Vida. Quando eu cheguei na Missão Vida, recebi um abraço, um balde, uma vassoura, um rodo, buchinha, detergente, sabão em pó, desinfetante e a responsabilidade de lavar os banheiros da Missão Vida e cuidar da limpeza. Mas ali na Missão Vida eu recebi a palavra de Deus todo dia, de manhã e de noite. E ali eu pude reconhecer que o pecador era eu, que quem precisava de conserto era eu. E ali eu consegui renovar a minha aliança com o Senhor. Eu pude encaminhar a minha vida. E na Missão Vida eu estou até hoje. Fazem 17 anos que eu já estou na Missão Vida. E Deus foi muito bom comigo. O pastor Wildo um dia olhou para mim e falou assim: Deus tem algo na sua vida. Vamos investir na sua vida. E me treinou, fui treinado, virei aluno, depois virei obreiro. Trabalhei como obreiro em Cocalzinho de Goiás, em Brasília. E depois fui enviado como obreiro auxiliar do pastor Zilvan para a Bahia. A implantação do projeto na Bahia. Lá eu fiquei 3 anos como obreiro e 1 ano e meio como coordenador. E lá na Bahia, uma terra de trabalho difícil, lá Deus me abençoou grandemente. Conheci minha esposa, uma negra linda, da Igreja Assembleia de Deus. Eu orei muito, ela vigiou pouco, deu casamento, casamos, ela é enfermeira formada. Hoje nós temos 2 filhas, a Maísa de 8, a Laura vai fazer 4 anos agora. E depois que eu saí da Bahia, fiquei 4 anos e meio na Bahia, nós fomos para Valadares, nós dois, e lá nós fizemos o seminário juntos, 3 anos de seminário, ficamos mais 6 meses em Valadares, e quando eu fui mudado para Uberlândia, o pastor Hildo fez um desafio para mim fazer uma faculdade, e eu fiz uma faculdade de administração, e 4 anos depois eu estava formado. Depois o pastor Hildo me levou para Anápolis, onde há 4 anos e meio eu tenho feito a função de coordenador executivo. Deus mudou a minha vida. Deus mudou minha vida, mas eu estava caído. Alguém, no meu caso, algumas pessoas tiveram compaixão. E é isso que Jesus queria ensinar para aquele doutor da lei. A importância de nós termos compaixão. A importância de nós olharmos para as pessoas que estão sofrendo e muitas vezes nos colocarmos no lugar. Poderia ser meu filho, poderia ser eu. O texto não diz de morador de ruas. O texto diz de um ser humano que estava passando por uma situação difícil. Engraçado que às vezes para ajudar as pessoas, a pessoa nem reconhece que ela está numa situação difícil. Mas todo mundo enxerga. O que Jesus falou para aquele homem, qual dos 3? Foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores. E o homem, doutor da lei, respondeu, o que usou de misericórdia com ele. E aí Jesus fala: vai tu e procede da mesma maneira. E essas palavras de Jesus ecoam para nós nessa noite. Que nós devemos ir e proceder da mesma maneira do que aquele que teve misericórdia. Deus quer usar a minha vida e Deus quer usar a sua vida. Nós não somos responsáveis pelo mundo inteiro. Mas tem situações que Deus coloca no nosso caminho. E essas situações que Deus coloca no nosso caminho, Deus acredita em nós. Deus quer usar as nossas vidas como instrumentos nas mãos dele. E eu e você possamos aceitar esse desafio. Que nós possamos ter compaixão por aqueles que estavam caídos. E que nós possamos ser um instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus nos ajude.